João 3, versículos 1 e 2. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aleluia. Pode se sentar. Quando o Espírito Santo colocou no meu coração essa palavra, veio um título esquisito. Eu falei assim: eu não vou botar esse título na palavra não, nessa mensagem de hoje. E não que as mensagens precisam ter título, mas o tema fica mais didático, né? Quando você encerra o assunto num tema, fica mais didático. Os odiados que Jesus amou. Anota aí, Deus vai te pegar hoje, hein? Os odiados que Jesus amou. Deixa eu falar de um odiado chamado Nicodemos. Primeiro, vamos definir o que é odiado. Uma pessoa odiada, ela é detestada por alguém. Ela é negada, ela é excluída por alguém ou por um grupo. Quando alguém é odiado, ele pode ser odiado por uma pessoa, por um grupo, por uma vizinhança, por uma escola, por uma nação inteira, por um bairro apenas, não sei. Não quer dizer que um odiado seja odiado por todos. Mas da perspectiva da Bíblia, Nicodemos não estava bem na fita, porque Nicodemos fazia parte de um grupo seleto chamado Sinédrio. Esse grupo foi constituído muitos e muitos e muitos anos atrás, ainda no tempo de Moisés, para ordenar a lei, para julgar o povo. Então o Sinédrio fazia uma espécie de função de Supremo Tribunal, né? Então o Sinédrio era composto por homens doutores da lei, que julgavam as questões, né? E ali só homens que passavam por uma série de testes, homens altamente instruídos na lei, podiam fazer parte daquele grupo. No tempo de Jesus, o Sinédrio estava meio assim, conturbado, né? Havia ali algumas questões políticas envolvendo o Sinédrio. A questão principal, ou mais latente, desse momento do Sinédrio, era um conluio, uma amizade, uma simpatia estranha, malévola com o Império Romano. Aqueles homens queriam ficar ali numa posição de conforto, agradáveis ali, comandando um país que era comandado na verdade por um império, era um país escravo, e Roma deixou que o Sinédrio continuasse trabalhando, continuasse julgando as pessoas, desde que o Sinédrio fizesse a vontade de Roma. Vocês querem continuar sendo juízes? Imagina se o Brasil fosse invadido por um país, por um grande país, invadisse e dominasse o Brasil, e eles chegassem para o Supremo Tribunal Federal e falassem assim: vocês querem continuar ou querem que a gente feche? Nós que vamos mandar aqui agora. O que vocês querem fazer? Não, nós queremos continuar aqui, com o nosso luxo, com tudo que a gente tem aqui, mandando e tal. Tudo bem, vocês podem mandar nas questões do Brasil, mas tudo que vocês fizerem tem que ser do nosso jeito, tem que ser do nosso gosto. É isso ou a gente fecha essa casa. Foi isso que o Sinédrio fez. Então o Sinédrio, na verdade, a maioria dos grupos do Sinédrio, a maioria das pessoas ali de Israel, não via os integrantes do Sinédrio com bons olhos. A Bíblia pouco fala sobre Nicodemos, pouco fala. Interessante que de cara uma coisa chama a atenção. Não sei se vocês perceberam, se vocês gostam de termos gregos. Eu gosto muito de termos gregos, assim, de vez em quando eu dou uma olhada. Nicodemos não é um nome hebraico. A palavra Nicodemos é grega.
né? E toda vez que vocês virem uma palavra Nico no nome de alguém, saibam que vem da origem grega. Quem gosta daquela marca que chama-se Nike, não é? Essa marca Nike vem de Nikos, que é campeão. Então, todo mundo que chama Nico alguma coisa é campeão ou conquistador. E Nicodemos é conquistador do povo. Aquela pessoa que deveria ser agraciada pelo povo, estar bem vista pelo povo, conquistar o povo, dominar o povo pela sua simpatia, mas não era exatamente a situação naquele momento. Nicodemos não gozava assim dos melhores dias de popularidade do Sinédrio perante o povo ali. Mas Nicodemos começa a ver que aquele homem que estava fazendo sucesso entre o povo, aquele homem tinha algo realmente de especial. E Nicodemos era um homem cuidadoso com a lei. E a palavra cita esse homem apenas no livro de João. 3 vezes, em 3 situações, o nome de Nicodemos é citado. A primeira delas é essa aqui agora, né? Nicodemos, ele se encontra com Jesus na calada da noite. Ele marca um encontro com Jesus secreto, porque ele viu que Jesus tinha resposta para perguntas que a lei e que tudo que ele estudava não resolvia. E ele viu que o que Jesus fazia não era possível ser feito se não fosse alguém vindo da parte de Deus. Então esse texto, que é muito conhecido de todos, eu fiz questão de citar apenas os 2 primeiros versículos, que foi só o momento que Nicodemos se aproxima de Jesus e lança a Jesus essa sentença: olha, eu vim aqui conversar com o senhor, já chama ele de Rabi, ou seja, reconhece nele o seu status de professor, de mestre, de doutor. Ele falou: olha, você é diferente de tudo que eu já ouvi falar, de todos os pregadores que eu vejo por aí, de todos esses profetas que andam por aí pelas ruas de Jerusalém e de Cafarnaum e da Galileia, porque você faz coisas que só o enviado de Deus pode fazer. Que bom que Nicodemos prestou atenção nisso. Ele realmente se sentiu tocado. Aí ele vai até Jesus, guardando um certo cuidado, porque ele era um homem famoso, um homem importante, um homem muito influente. Então ele escolhe uma hora bem escura, vai ali pela calada da noite, nos becos, nos valados ali, vai se encontrar com Jesus, e ali eles têm um diálogo. Bem, começa com um diálogo e vira um monólogo, porque daí, de um certo período do texto para frente, Nicodemos não fala mais nada. Ele só, do texto, você só vê Jesus falando. Nicodemos faz uma outra intervenção no diálogo de Jesus, do começo com Jesus, e depois não se ouve mais falar em Nicodemos. Só Jesus falando, Jesus conversando com Nicodemos, e num certo momento do texto muda o assunto, vai para outra história. Nicodemos desaparece. A gente não sabe se ele gostou, se ele não gostou, se ele foi embora feliz, se ele foi triste para casa. A gente não sabe, a Bíblia não fala. Mas nós podemos ter uma ideia do que aconteceu pelos eventos seguintes. O próximo evento é quando eles tentam pegar Jesus em mais uma situação criada pelos fariseus, para prender Jesus, e Nicodemos intervém com a força que ele tinha e bota um pano quente para que eles não prendam Jesus. É a segunda situação. E na terceira situação, Nicodemos volta a ser citado no Evangelho de João. Desta vez ele volta já para preparar o corpo de Jesus depois de morto. Nicodemos vai ungir o corpo de Jesus. Muito bem, meus irmãos, eu queria falar sobre 2 tipos de crente, ou melhor, 2 tipos de pessoas que se sentem odiadas. A primeira dessas pessoas é Nicodemos.
E muitos de nós já nos sentimos odiados. Eu vou dizer uma coisa: quando eu digo que ser odiado por alguém é algo relativo, porque nem todo mundo odeia, uma pessoa odiada não pode ser odiada por todo mundo. Seria uma coisa assim, meio Hitler. Hitler é um cara odiado por todo mundo. Eu nunca vi ninguém falar que gosta de Hitler. Não, tem uma turma aí, né? Tem uma turma complicada que diz que gosta de Hitler, mas a grande maioria odeia Hitler. Mas isso não é algo incomum. Algo incomum. Geralmente as pessoas são odiadas por alguns, amadas por outros, mas nós somos odiados. Por quem? Nós somos odiados pelo mundo. Nós somos odiados pelo príncipe desse século. E muitas vezes nós somos odiados em diversas outras situações que eu já expliquei aqui. Só que Jesus encontra com Nicodemos, e Nicodemos experimenta um sentimento diferente. Nicodemos experimenta sentir-se amado. Nicodemos sente-se amado por Jesus, mesmo vivendo em um tempo de tanta oposição. Então, veja, Nicodemos está com Jesus, caminha, se encontra com Jesus, ouve Jesus face a face, troca conversa com ele, bate um papo com Jesus. Já pensou, Anderson, se você tivesse a oportunidade de sentar, bater um papo com Jesus, frente a frente, assim, cara a cara? Assim foi Nicodemos. E mais, ele se sentiu amado por Jesus. Jesus deu atenção, deu tempo e tempo de qualidade para ele. Então olha só, Jesus escolhe aqueles homens para segui-lo. Homens simples, pescadores, homens iletrados, pouca cultura. Olha o que esses homens fizeram: Pedro, João, Tiago, Filipe, Mateus, André. Esses homens foram notáveis, mesmo tendo pouquíssima cultura. Agora imaginem os irmãos, imagine você, o que teria sido da vida e da história de Nicodemos, se Nicodemos não tivesse agido exatamente como ele agiu. E como é que ele agiu? Nicodemos agiu como muitos de nós agem. Talvez eu já agi assim em algum momento da minha vida, talvez você esteja agindo assim hoje, talvez você tenha agido assim a sua vida toda. E nós vamos descobrir que o exemplo de Nicodemos não é exatamente o tipo de crente que você quer ser, e nem eu. Nicodemos é o tipo do crente que gosta de milagre. Nicodemos é o tipo de pessoa que gosta de ver coisas espetaculares. Então, o que nós mais temos são pessoas que vão à igreja buscando alguma coisa que lhes favoreça, algum tipo de troca. Se você falar assim, se nós perguntássemos aqui, claro que nós não vamos fazer uma pergunta dessa, quantos aqui, e se eu pudesse radiografar o seu coração, seu pensamento, se houvesse uma radiografia de pensamento, e nós radiografássemos assim, o quanto você veio aqui por amor a Jesus? Talvez alguns de nós aqui viemos para bater um cartão. Sou crente, sou membro, sou missionário, trabalho na igreja, eu toquei há muito tempo, eu não posso faltar o domingo, eu vou. É um tipo. Não, eu vou porque eu estou com problema na minha casa, estou com problema com meu filho, eu estou com problema com meu pai, com minha mãe, eu quero casar, eu quero uma bênção na minha vida, vou na igreja. Se nós pudéssemos realmente vasculhar os corações e vermos os motivos reais em que cada um de nós está aqui hoje, talvez a resposta seja bastante frustrante. O motivo exato. E talvez nós nesse momento sejamos Nicodemos. Vim para ver se eu entendo como é que esse sujeito faz tanto milagre, ver se sobram para mim também. A palavra diz que aqueles que almejam Deus para esta vida são as mais miseráveis das pessoas. Se você acha que Deus está aqui preocupado somente com a sua vida, com o seu bem-estar, você está muito enganado.
Não que Deus não possa te abençoar no seu dia a dia, mas é muito, muito mais do que isso. Irmãos, eu vou convidar os irmãos essa noite para dar um salto além de Nicodemos. E olha que não é fácil, porque Nicodemos era um cara extremamente culto, extremamente zeloso daquilo que ele acreditava, e assim mesmo Nicodemos estava atrás dos milagres de Jesus. Mas é impossível você ver os sinais de Jesus, ter um relacionamento com Jesus sem caminhar com Ele. E isto nós entendemos que não foi a vida de Nicodemos. Nicodemos segue Jesus de longe, como muitos de nós fazemos. E seguir Jesus de longe não quer dizer que você vem à igreja todo domingo. Não, estou seguindo Jesus de perto, eu vou à igreja todo domingo. Ei, meu irmão, minha irmã, Jesus não está aqui domingo te esperando, não. Não, eu vou na igreja para ver Jesus. Jesus, Ele vai com você onde você for. Através do Espírito Santo dentro da sua vida, você tem essa companhia todo o tempo na sua vida. Não precisa vir à igreja para isso. A gente vem na igreja para ter comunhão com os irmãos, para ter comunhão com Deus, para unir as brasas, para a gente pegar fogo junto. É por isso que a gente vem na igreja, porque a gente precisa pegar fogo junto. Isso é muito bom. Mas é muito mais do que seguir Jesus de longe. Seguir Jesus de longe não é ter Bíblia em casa. Não, eu não sigo Jesus de longe, não. Eu leio a Bíblia, faço devocional, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço tudo certinho. E ainda assim, você pode ser um Nicodemos. Está seguindo a Jesus porque você tem medo de ir para o inferno. Ah, irmãos, olha só, eu vou dar uma dica aqui para você que está na dúvida se ama Jesus, se ama Deus de verdade ou se não ama. Se você é crente porque tem medo de ir para o inferno, vou te dar uma notícia muito triste: você não ama Jesus, você tem medo do inferno. Se você está aqui e está buscando uma cura, está buscando um emprego, e se esse emprego não acontecer, você vai ficar chateadinho, vai embora para casa e não vai voltar mais, você não ama Jesus, você ama a cura, você ama a promessa de emprego. Se você é do grupo de louvor e está em pecado, e está aqui em cima, louvando a Jesus em pecado, e alguém fala para você: ei, meu irmão, espera um pouquinho, conserta a tua vida. Ah, eu vou consertar a minha vida? Você quer me botar no banco, eu não posso tocar, não volto mais. Então, você não ama Jesus, você ama tocar aqui na frente, e isto não vai te levar para o céu. Tem quantos me entendendo aqui? Não vou dizer que é uma palavra das melhores que você podia ouvir hoje, né? Mas é o que Deus está mandando falar, e eu não vou deixar de falar. Nós queremos mais, porque Nicodemos tinha muito para queimar. Nicodemos poderia ter sido o maior homem do Novo Testamento. Já pensou? Jesus tinha tudo na mão. Ele era um peixão. Sujeito provavelmente rico, muito abastado, dízimo gordo. Pensou? Que beleza ter Nicodemos como membro da igreja. Nicodemos ia pregar e ia falar bonito. Nicodemos poderia ter escrito as cartas que Paulo escreveu. Nicodemos poderia ter escrito. Por que Nicodemos não foi o grande homem do Novo Testamento? Porque Nicodemos não seguiu a Jesus. Ele queria apenas os seus milagres. Ele queria entender Jesus do ponto de vista racional, filosófico, grego, aristotélico. Este não é o Jesus da Bíblia. Este não é o Jesus do Novo Testamento. E esse homem perdeu essa grande oportunidade. Eu vou dizer uma coisa muito dura para vocês. Guarde o que eu vou dizer. Nicodemos foi salvo ou não? Não sei, para começar. Mas há indícios claros de que Nicodemos provavelmente foi salvo. Eu vou dizer por quê. Porque Nicodemos, quando Jesus foi para a cruz do Calvário, quando Jesus morre, quem aparece depois?
para ungir o corpo de Cristo. Nicodemos, o que isso quer dizer? Eu vou dizer uma coisa: se você está aqui perfumando a igreja, se você está aqui trabalhando na igreja, se você está aqui lutando pela igreja, lutando pelo corpo de Cristo, você está salvo. Se você entendeu isso, entendeu o valor do corpo da igreja, não estou dizendo por troca, mas pelo coração. Nicodemos já não tinha mais nada a trocar com Jesus. Jesus estava morto. Nicodemos não esperava, ou não sabia, ou não entendia da ressurreição de Cristo. Nicodemos vai para lá porque ele entendia o valor do corpo, ele entendia o valor de Jesus. E quem entende o valor de Jesus, entendeu a salvação. Ok? Ok. É tudo? Não. É tudo que você precisa? Não. É muito mais do que isso. Se você está alegre, está feliz porque está salvo, olha, você está feliz com... Não é que é pouca coisa, não é muita coisa, mas tem muito mais do que salvação. E eu vou provar para vocês. Irmãos, entenda a salvação como a porta de uma mansão. Não sei se eu já falei isso aqui alguma vez. Entendam a salvação como a porta de uma mansão. Imagina você chegar numa mansão, né? São Paulo, do Rio, tem algumas assim, que você tem que entrar de carro. Quando você chega na porta, tem uma portaria lá, e você entra num portão maravilhoso, né? E tem que entrar de carro até chegar na casa, de tão longe que é. Existem mansões assim. Imagina você entrar numa mansão dessa, o dono da mansão fala com você assim: ei, você quer entrar na minha casa? Você diz: quero. Você me aceita? Você diz: aceito. Porteiro, abre a porta lá, deixa o Bruno entrar. Aí o Bruno vai dar um passo e entra no portão. Eu te pergunto, entrou ou não entrou? Está dentro ou não está? Hein, Bruno? Está dentro ou não está? Está dentro. Mas se o Bruno entrar pela porta e ficar parado da porta, mesmo que do lado de dentro, você está na mansão ou não está? Está. Mas está desfrutando tudo que a mansão tem para te dar? Não. E o que a mansão tem? Sei lá. Tem muitos quartos, tem muitos jardins, piscina, tem de tudo muito melhor, melhores alimentos. Mas você acha que passar o portão é o suficiente para você? E isto foi o que Nicodemos provavelmente fez. Nicodemos conheceu Jesus, aceitou, entendeu a sua divindade, entendeu o seu poder remidor, mas não deu um passo adiante, não seguiu Jesus. Ficar parado na porta: eu aceito Jesus como meu único Salvador. Aceitou, está tudo certo, tudo já toca a vida bora para frente, e a vida continua como era antes. Não tem mudança, não tem avanço, não tem intimidade com Deus, não tem comunhão, não tem busca constante da presença do Espírito Santo na sua vida. Você, no máximo, abriu a porta e entrou, mas ficou ali. Então, peraí, não basta ser salvo? Não, basta. Se for salvo, glória a Deus. Salvo significa exatamente o contrário de perdido. Se você foi encontrado e salvo, glória a Deus. Mas tem muito mais. Tem muito mais. O que está além disso? Está o reino. O que está depois da porta? O reino. Jesus é a porta. E a porta, quanto custa para entrar? É de graça. Isso se chama graça. A porta está aberta, você só precisa dar um passo. Este passo é gratuito, mas o que vem depois é só com esforço. Está na Bíblia, está no Novo Testamento, procurem lá que vocês vão encontrar. O que vem depois é tomado por esforço. Eu quero ler com vocês no livro de Atos, capítulo 9, versículos 5 e 6. Livro de Atos, capítulo 9, versículos 5 e 6. Diz assim: e ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor:
eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Olha bem esta pergunta. Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. De quem que eu estou falando aqui? De Paulo. Nesse momento ainda era conhecido como Saulo. Esse homem tinha um currículo provavelmente parecido com o currículo de Nicodemos. Então agora nós estamos falando de outro tipo de odiado, outro tipo de homem odiado pelo povo, como era Paulo, nesse caso pela perspectiva do povo da Bíblia, do povo perseguido, dos cristãos. Temiam, queriam ver qualquer pessoa menos Paulo pela frente. Mas esse homem, Jesus resolveu, olha que interessante, porque amar é mesmo uma escolha. Jesus escolhe amar Paulo. Mesmo sendo Paulo esse terror todo para o cristianismo, Jesus resolve aparecer no caminho para Paulo, como apareceu no caminho da minha vida e no caminho da vida de muitas pessoas. Só que tem muita gente que Jesus aparece no caminho hoje, aparece no caminho amanhã, e ele não percebe, ele não faz questão. Mas Paulo foi diferente. Quando Jesus aparece para Paulo, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Aqueles homens que estavam do lado de Paulo, aqueles homens que estavam do lado de Paulo, obrigado pai, essa foi tua. Aqueles homens que estavam do lado de Paulo, provavelmente membros da guarda pretoriana que acompanhavam Paulo. Paulo cai, e os outros não, por quê? Paulo cai, e os outros não. Jesus não precisa fazer aparições miraculosas. Se você acha que você vai reconhecer Jesus, você acha que você vai aceitar Jesus, olha, eu até aceito Jesus, mas só no dia que ele desceu em carne e osso, que foi um negócio espantoso, uma bomba explodir, e Jesus aparece, raios do céu, coloridos, sei lá, fumaça, trovões. Jesus disse: oh meu servo, eu estou aqui, aceita, me aceita. Quando Jesus aparece para Paulo, Paulo cai, porque Paulo já estava pronto para receber Jesus. Por isso que só ele cai naquele momento. Então, meus irmãos, enquanto Jesus está gritando no seu ouvido, porque você é escolhido, muitos do seu lado não estão percebendo nada, porque Jesus só grita no ouvido de quem quer escutar. Jesus só brilha para aqueles que seus olhos estão abertos, aguardando pelo brilho de Jesus. E Jesus está gritando, Jesus está falando, Jesus está iluminando. O brilho de Jesus está aceso aqui hoje. Pouca gente percebe. Eu quero perceber. Você quer perceber, meu irmão? Jesus está aqui nessa noite. Ele está brilhando para você. Ele está falando: ei, acorda, rapaz, eu estou aqui. Eu lamento, eu fico muito triste que nesse lugar todo aqui muita gente vai perecer, mas a luz está brilhando, poucos vão querer ver. Não é uma questão de ver ou não ver, é uma questão de querer ver, é uma questão de querer ouvir. Jesus aceita o diálogo com Nicodemos. Provavelmente os discípulos pensaram: aqui virá o grande mestre do Novo Testamento, que vai explicar para nós melhor o que é o Novo Testamento. A chance foi dada e Nicodemos simplesmente deixa escapar. E Deus, como não precisa de nós, eu vou levantar outro. E ele levanta um homem que provavelmente nem tinha, apesar de Paulo ter um currículo fantástico, poliglota, fariseu de fariseus, bem estudado, aluno de Gamaliel e tal, mas provavelmente o currículo dele ia no máximo até o currículo de Nicodemos, talvez nem tanto. Nicodemos era muito mais proeminente. E no entanto, quem é o grande homem do Novo Testamento? Paulo.
Como Nicodemos deixou escapar essa grande oportunidade de ser o grande homem do Novo Testamento? Muito simples, porque Nicodemos só queria Jesus para essa vida. Nicodemos não entendeu o Jesus Salvador. Ele entendeu a fé curativa, a fé. Ele viu que Jesus era um grande homem, mas ele não percebeu que Jesus era o Senhor da sua vida e que ia salvá-lo para sempre, e que ele precisava passar dos portões da salvação e galgar, buscar esforço e tomar o reino por esforço e ser um grande homem. Então, não seja como Nicodemos essa noite, meu irmão. Hoje é noite de ceia. Pensa bem, não concorde, não queira esse evangelho medíocre. Irmãos, eu não sei se eu consigo entender. Espírito Santo, me ajuda. Acorda, igreja, acorda. Faz assim com a mão e manda esse evangelho embora. Esse evangelho que não é capaz de mudar a sua vida. Como você quer que mude a vida dos outros que estão do seu lado? Se não te mudou, como você quer que mude a vida dos outros? Joga esse evangelho fora. Esse evangelho não te é suficiente. Se você ainda está preocupado porque o seu irmão, porque aquela pessoa tem algo que você não tem, porque que ele é lembrado, porque que ele ganhou um trabalho que você não ganhou, sei lá o que. Se você está preocupado com isso, irmão, você está no evangelho de Nicodemos. Nicodemos queria Jesus, mas queria também o sinédrio. Nicodemos queria Jesus, mas não queria o seu caminho. Nicodemos queria Jesus, mas não queria abandonar a sua toga. Não queria abandonar os discursos no sinédrio. Este homem tem valor, mas não serve para tomar o reino, para desfrutar de tudo que o reino tem. Volto com um exemplo. Ele passa pelo portão, ele é salvo, mas ele não tem acesso a tudo que o reino tem para te oferecer, para oferecer para ele e para nós essa noite. Meus irmãos, não concordem, não aceitem, não tenham como suficiente apenas o dia que você se converteu. Irmão, tem muito mais, tem mistério, tem coisas profundas na palavra. O Espírito Santo tem muito para se relacionar com você. É como você conhecer uma pessoa muito famosa. Pensa bem, pensa aí na sua cabeça, te dou 10 segundos. Pensa na pessoa mais famosa do mundo, pelo menos para você. Talvez o presidente dos Estados Unidos, sei lá quem, a pessoa mais famosa. Você tem a chance de conhecê-la, e vocês têm um encontro, e você conhece aquele homem ou aquela mulher famosíssima, riquíssima, que pode mudar sua vida para sempre. E ele diz assim: ei, tudo bem? Você diz: tudo bem, que legal, gostei de te conhecer. Você diz assim: legal, foi muito bom te conhecer, presidente. Tchau. Vou te seguir nas redes sociais, hein? Vou te seguir lá no Instagram. Aí você vai embora e aquele homem diz assim: eu queria caminhar com ele. Eu queria que ele não só me seguisse nas redes sociais. Eu não queria que ele só botasse uma frasezinha usando meu nome, um versículo bíblico: bom dia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e bom dia a todos. Aí ele diz assim: eu queria mais do que isso. Eu queria oferecer mais para ele. Imagina se você soubesse que o homem mais poderoso do mundo quer ser seu amigo, e você se contenta em conhecer ele um dia numa festa e ir embora, e deixar ele embora, e ele fala assim: ei. E aí imagina que os grandes poderosos homens do mundo, os grandes atores, os grandes players do mundo, da política, dos negócios, fica assim: ei, presidente, conversa comigo. Ele fala assim: rapaz, eu queria conversar com ele ali, ele foi embora, ele me largou. Eu quero um tempo de qualidade com ele, eu quero sentar à mesa com ele, eu quero ceiar com ele, eu quero fazer parte da vida dele, eu quero ensinar
coisas profundas para Ele, eu quero falar dos meus mistérios para Ele, mas Ele não quer, Ele quer me seguir nas redes sociais e pronto. Sai desse relacionamento com Jesus. Tem mais para você, meu irmão. Tem mais para você, minha irmã. Eu vivi a minha vida toda nesse relacionamento. Eu estou testemunhando para os irmãos. Eu vivi uma vida toda de um evangelho medíocre, de achar que Jesus precisava resolver os meus problemas. Eu tenho entendido que os meus problemas, na verdade, não são os meus problemas, é o meu problema. E o meu problema sou eu mesmo. O meu grande problema sou eu. E se tem uma pessoa que sabe resolver o meu grande problema, é Ele. Então, meus irmãos, eu não aceitei. Eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não quero ficar no portão da graça. Eu não quero ser salvo para sempre. Eu quero ir além. Eu quero ir mais. Eu quero mais dele. Eu quero mais do Espírito Santo. Eu quero mais das suas profundidades. Eu quero mais das suas riquezas. Por isso aprove a Deus chamar Paulo, porque sabia que Paulo não ia se contentar apenas com aquela queda ao caminho de Damasco. Ele entendeu que Paulo queria muito mais que isso. Por isso Deus chamou para ser o homem mais notável do Novo Testamento, o maior pregador do Evangelho que o mundo já conheceu, desde seus dias até hoje. Nunca, nem Billy Graham, nem Moody, nenhum desses homens, os maiores pregadores que você conheceu, nem eu, nem ninguém, nem nenhum dos pregadores pregaram aqui, ninguém pregou como Paulo, porque esse homem resolveu deixar a sua vida e seguir o caminho com ele. E você continua reclamando da sua vida, mas não segue Ele como tem que seguir. E a gente continua reclamando, maldizendo, botando a culpa nos nossos problemas dos outros, nas injustiças sociais, no governo, no país, no mundo, na pandemia. E Ele continua dizendo: rapaz, vem, me segue, segue-me, segue-me, segue-me. Mergulha mais fundo, mais profundo, tenha mais de mim. Você diz assim: eu gosto do Senhor, eu te filéu, Senhor, mas eu não vou abandonar a minha vida, meu campeonato de futebol. Eu não vou abandonar, nada contra o futebol ali agora, viu, irmãos? Só um exemplo. Eu não vou abandonar o que eu creio. Então você tem uma escolha nessa noite. Você pode ser um evangélico Nicodemos. Tudo bem, direito seu. Você pode se resumir a 3 capítulos da Bíblia, ou 3 passagens da Bíblia, como Nicodemos resumiu. Na Bíblia com 66 livros, Nicodemos aparece em 3 passagens. E quantas Paulo aparece? Não estou falando de aparecer, mas estou falando de ser importante, de fazer a diferença. É disso que eu estou dizendo, fazer a diferença neste tempo. Então Deus não nos chamou para ser citados uma vez na vida ou na morte. Deus nos chamou para sermos diferentes nesse lugar, para fazermos a diferença, para sermos notáveis, para mudarmos os territórios, para conquistarmos, para orar pelos endemoniados. Foi por isso que Deus me chamou, foi por isso que Deus te chamou. Entenda isso em nome de Jesus. Nós fomos visitar uma família essa semana. Fomos eu, minha esposa, Júnior e Rayane. E nós chegamos lá. Eu acho que eu nunca tinha visto uma miséria como aquela. Acho que eu nunca vi. 6 filhos. Um homem doente, sem condições de trabalhar. Uma mulher degradada, roubada da sua dignidade, da sua humanidade. Uma pessoa que nenhum de vocês queria ficar perto, porque não cheirava bem. Nenhuma lembrança de higiene. E eu estive naquele lugar e pensei: meu Deus, por que eu já reclamei da vida alguma vez? Por que eu já fiz? Por que eu já chorei com o Senhor pedindo um apartamento perto da praia? Se esse homem e essa mulher só querem uma pasta de dente, porque eles não têm isso lá. E eu orei ao Senhor naquele dia dentro do carro. Eu falei: meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas?
Eu preciso ser relevante nesse tempo aqui, meus irmãos. Eu não vou aceitar uma vida de Nicodemos, por melhor que ela tenha sido para ele. Eu quero mais, irmãos. Eu convido essa igreja a mergulhar mais, a ir mais fundo, a ir mais profundo. Um dia, o apóstolo Paulo, esse homem que tinha uma vida toda certinha, tudo resolvido, esse homem larga tudo e vai ser perseguido. Ele começa a ser perseguido também. E o apóstolo Paulo vai tendo descortinado para ele todos os segredos do evangelho, e ele vai escrevendo. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta de Pedro, diz assim: olha, Paulo escreve um negócio tão complicado que a gente nem entende, porque até os apóstolos perceberam que homem especial que era Paulo. E um dia Paulo, ele declara um dos textos mais nobres, mais belos da Bíblia. Ele olha para o céu e diz assim: ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis os seus juízos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele e depois recebeu? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu quero esse evangelho para mim. Eu quero esse entendimento para mim. Eu quero que essa igreja mergulhe nesse entendimento. Vamos mergulhar, irmãos, na profundidade das riquezas do evangelho. Nós vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Deus abençoe esta palavra, que ela crave no seu coração.